A maior questão da religião bíblica é que o pecado e o sofrimento foram gerados por nós, mas foi nosso Deus quem os suportou. A lição desta semana destaca dois temas principais. Primeiro, o sofrimento de Jesus Cristo não representa somente o sofrimento de outro ser. Em vez disso, seu sofrimento é a essência do amor e da salvação divina a nós. Jesus Cristo sofreu por nós e em nosso lugar para nos resgatar do poder do pecado, do sofrimento e da morte para sempre. Segundo, o que Jesus sofreu no Getsemane e o que isso significa para nós. Olá, olha, estamos felizes porque você nos acompanhou nesse período, nessa série de lições que tratou do tema Provados pelo Fogo. Queremos agradecer a sua companhia, o seu compartilhamento, as suas palavras de incentivo. Eu quero agradecer de modo especial cada um daqueles que contribuíram com a riqueza desse aprendizado ao compartilhar as suas experiências aqui em vídeo. E eu quero crer que se pudéssemos ter mais tempo para ouvir cada uma dessas experiências, nós teríamos sido muito mais edificados através delas. Mas deixo aqui registrado a minha gratidão a cada um desses que participaram e você também que contribuiu para que a bênção desse canal pudesse alcançar com as suas mensagens e abordagens outras pessoas. Essa é a última lição, não é o último programa, porque na próxima semana nós vamos nos encontrar, se Deus quiser, para tratarmos de um outro tema, já numa nova perspectiva de abordagem. Contudo, o tema dessa semana fala do último crisol. Eu quero crer que foi colocado não por ser menos importante, mas exatamente por ser o mais importante. Ele fecha, no contexto das difíceis provações que alguém pode passar, ele fecha esse que é a maior de todas as experiências, Cristo no crisol. Você pode fazer uma oração especial na sua unidade de ação, em agradecimento a Deus por esses momentos especiais que tivemos de aprendizado, ok? Eu vou fazer uma oração agora, eu quero convidar você a fechar os olhos para falarmos com Deus. Pai de amor, obrigado por esses momentos que tivemos durante esse trimestre, ao termos aprendido mais ainda da Tua Palavra, na perspectiva das grandes provas de fé e dos crisóis que pessoas tiveram que passar e serem, através de cada uma delas, desses crisóis, serem transformados, aperfeiçoados e santificados. Permita que a lição, esta última, ao tratarmos do crisol de Cristo Jesus, nos faça entender, Senhor, que Ele completou a obra plenamente que poderia ser feita em nosso favor. E permita que cada internauta, cada aluno, cada professor tenha sempre a condução do Espírito Santo ao apresentar o tema da Tua Palavra, a fim de que sejamos cada vez mais fortalecidos, edificados no nosso crescimento e no nosso aperfeiçoamento. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Não caia no risco de querer revisar as 13 lições nesse sábado. Ok? Não vá por esse caminho. Nós já estudamos essa lição. E, portanto, aproveite bem o tema dessa última lição. O tempo é pouco e o assunto é profundo, extraordinário, extenso, eterno. E nós vamos ter que usar o tempo de, no máximo, 10 minutos para fecharmos esse assunto. Vamos lá? O verso para memorizar está em Mateus 27, verso 46. Acompanhe aí na tela. Por volta de 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Eu quero começar fazendo uma pergunta que eu acho que você vai acertar assim, direto ao ponto. Qual foi o maior crisol que Cristo suportou? Ou então, qual foi o maior crisol pelo qual Cristo passou? Vamos lá? Responda aí. Escreva. Só para depois você não dizer que não escreveu, que não respondeu. Já? Qual foi o maior crisol? A cruz? Resposta errada. Pode até estar certa para você, não vamos entrar nessa questão, tá bom? Mas eu penso, baseado no texto para memorizar,
que o maior crisol de Cristo não foi a cruz, mas foi o desamparo. Sentir-se desamparado, só, na dura prova da sua entrega. Pense sobre isso. Ele não perguntou, Senhor, Deus meu, por que essa cruz? Não. A cruz, naquele momento, para ele, era um peso de menos importância. A dor maior era do pecado de todos nós. Razão pelo que ele se sentiu afastado, desamparado, suportou o peso do meu e dos seus pecados, de toda a humanidade, em todos os tempos. Não dá para nós fecharmos a lição sem considerarmos esse terrível crisol pelo qual Cristo passou em nosso lugar. Louvamos a Deus por isso. O sofrimento de Jesus é a essência do amor e da salvação divina por nós. Esse é um dos temas que você pode colocar na lição. E a outra pergunta que talvez seja importante você avaliar com a unidade: qual o significado do sofrimento de Cristo para nós? Muito bem. O que é que eu proponho para a lição dessa semana? Bom, você já sabe que o tema é Cristo no crisol. Então, eu fiz um exercício de percepção ao estudar a lição para ver quais foram os crisóis pelos quais Cristo passou. Então, eu selecionei pelo menos 6 crisóis. É lógico, você pode, à base da Bíblia, enumerar uma série de outros crisóis. Nós não vamos esgotar o tema aqui. Mas, considerando a lição que eu estudei nessa semana, eu considerei destacar 6 crisóis. O seu nascimento, anote aí, o seu nascimento, a sua juventude, o seu ministério, a sua autolimitação, o seu sacrifício e o seu desamparo. 6 crisóis que devem ser a base do seu argumento, da sua fala e da condução do tema da lição nessa semana. O primeiro crisol, o seu nascimento. Nasceu pobre e já nasceu sendo perseguido. Vou colocar só os tópicos aqui que você desenvolve com a sua unidade, ok? Segundo crisol, a sua juventude. Veja, desprestigiado, porque logo que ele começou a querer aparecer, não no sentido negativo da palavra, mas aparecer no contexto social, já foi sofrendo bullying. Pode vir coisa boa de Nazaré? Será que vem coisa boa de lá? Então, a sua juventude foi uma espécie de crisol. O seu ministério, olha como é que ele é escrito: desprezado e rejeitado por todos os homens. Não reconhecia sua autoridade, não respeitavam a sua sinceridade e não submeteram-se à sua eternidade. Ele era Deus conosco. O outro crisol que ele passou foi o de sentir-se impotente diante do livre-arbítrio do homem. Ele se autolimitou, ele não invadiu a nossa liberdade. Isso é um crisol, considerando que ele tinha poder suficiente para todas as coisas. O quinto e penúltimo crisol foi o seu sacrifício. Aí você pode trabalhar 2 coisas importantes. A súplica que não foi ouvida: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Essa oração não foi atendida. Segundo, uma entrega atribuída por nós. Ele escolheu o fogo. Aquele mesmo que esteve na fornalha, agora foi para dentro dela por todos nós. Ele escolheu estar ali. E o sexto e último crisol, o Deus crucificado. Jesus morreu pela dor do desamparo. Não esqueça disso. Sinais da purificação completa. Eu acho que é importante você considerar a pergunta número 6 da lição, tá? Dessa lição de quinta-feira. Quais são os sinais de uma purificação? Bom, você evidenciou ali, naquele momento histórico, houve trevas, o véu foi rasgado e o cordeiro que estava para ser morto sobreviveu. Feche a lição falando disso. Aquilo que foi um crisol para Cristo, o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi libertação para o Cordeiro que ia para o sacrifício. Sabe o que ele está nos dizendo? Que foi por causa da sua morte que eu, a sua ovelha, fui libertado do poder do pecado. A minha pergunta agora, para finalizarmos a lição, é: e agora que você foi libertado do poder do pecado,
E Cristo lhe concede, pela sua morte, pelo crisol, que nos purificou do pecado, ele foi para o fogo em nosso lugar, para que nós pudéssemos viver uma vida de santidade. A minha pergunta é, você está pronto? Você está pronta para carregar a sua cruz? Eu finalizo com o meu aprendizado para esta semana. Aliás, essa lição número 13 dava para você extrair diversos pensamentos dessa lição. Por exemplo, uma delas, o pior crisol eu jamais passarei, pois Jesus já o fez por mim. Ele me viu quando suportou a cruz. Eu acho que esse pensamento encerra com muita sabedoria a nossa compreensão da lição desse trimestre. Olha, vamos ter o próximo tema para aprendermos na próxima semana. Tem a ver com vida, morte e eternidade. Então se prepare, será um novo tema, uma nova abordagem. Eu quero crer, uma nova bênção para a vida de todos nós. Finalize fazendo uma pergunta para a sua classe. Diante dos seus crisóis, quais promessas bíblicas lhe vêm como alento para suportar a dor? Não esqueça, nós vamos passar por crisol, mas tenha de bom ânimo. Cristo venceu, porque foi para o fogo, mas ressuscitou, saiu ileso da morte na cruz e agora vive para toda a eternidade. Eu quero fazer parte dessa experiência com Ele. Que Deus te abençoe e até a próxima semana com o nosso próximo tema. Ligados aqui sempre. Você estuda em casa, aqui você compartilha, mas vamos sempre juntos, direto ao ponto. Quando eu aceitei Jesus Cristo, isso aconteceu num momento muito dramático, no garimpo, bebia, fumava, não queria saber de Deus. Então, rapidamente, em menos de 24 horas em contato com a palavra de Deus, eu decidi aceitar Jesus Cristo. Voltei para a casa dos meus pais, mas eu percebi que a convivência não era a mesma agora como um adventista. Foi então que os irmãos me motivaram a ir para o internato. Decidi deixar minha família, meus amigos, a convivência familiar, para buscar a Deus. O meu alvo, o meu sonho era estar no meio das pessoas adventistas, era buscar Deus. Passei muitas dificuldades, passei aperto, falta de roupa, falta de dinheiro. Fui interno 6 anos em 2 internatos, depois mais 2 anos no curso de teologia. Porém, Deus honrou o meu esforço. Por quê? Foi no internato, foi no meio da convivência com os jovens adventistas que eu conheci mais a palavra de Deus. Foi ali que eu senti interesse mais pela Bíblia, foi ali que eu aprendi a orar mais, foi ali que eu aprendi a ter um anseio tremendo por conhecer os escritos de Ellen G. White, gosto de ler até hoje, e a minha fé foi fortalecida. Eu sou o pastor Antônio Edson e foi provado pelo fogo que eu aprendi a confiar em Deus.